recordações, caros irmãos, que Jesus nos alcance a despeito das nossas reações, da nossa incompetência, da nossa falta de valor para sintonizar. Mas que Jesus supere as dificuldades que nós colocamos e nos alcance a si mesmo. Mas se Jesus alcançar desse jeito, ele está fazendo uma mágica que você nem merece. Então como é que faz? Bom, eu aqui não estou falando a verdade, né? Estou falando o meu desejo. Meu desejo é desejo, ele não tem compromisso com a realização. Ele só é um desejo que tem compromisso com a sinceridade. Eu quero mesmo isso ou não quero? Quero sim. Desejo que vocês todos estejam na competência mais adequada para captarem a instrumentação superior de modo intenso e constante. Desejo. Porque aí eu passei pelo caminho possível. Porque se eu falar que Jesus lhes dê a sua paz, se eu falar isso, também é um desejo, né? Mas é um desejo incorreto. Porque a paz ele não vai dar. Paz é consequência. Depende de você. Você que vai fazer a sua paz. Se eu falar para Jesus te dar, eu estou desejando o que não é a lei, não é o que vai acontecer. Mas eu conheço gente que tem paz. Ela fabricou para ela. Ela passou pelos caminhos que deram paz. Porque a lei é causa e efeito. Aquilo que você planta, conforme a semente que você planta, o fruto é correspondente. Você planta e colhe aquilo que plantou. Se plantar ruim, não vai colher bom. Mas Jesus não dá mesmo? Olha, o que ele dá é muita coisa. Aí ele dá. É muita coisa. Quase tudo que a gente tem. Isso que ele dá chama-se recurso. Recursos, ele dá. Muitos. Todos os recursos que o ser humano precisa. Para dizer a verdade, ele dá isso para todos. Para os animais também. Para os vegetais. Tudo. Dá os recursos. Todo ser vivo ganha todos os recursos que precisa. Ganha. Precisa pedir não? Faz não. Você ganha recursos aí que você nem sabe que existem. E você ganhou. Quer dizer que você não pediu aquilo. Então, dentro desta linha, a gente até nem precisa pedir nada. Porque os recursos ele vai dar. Todos. E fora dos recursos não vai dar nada. Então, você vai pedir o quê? Vai pedir recurso? Não precisa, ele já te deu. Vai pedir o que não é recurso? Não precisa, não vai dar. Senhor Jesus, quero que o Senhor me dê muita paciência. Não vou dar nem um milésimo. Você vai conquistar a paciência. Você foi aí para aprender isso. Porque tem um cara paciente, o outro é impaciente, e aí é o que? Proteger? Não, eu não protegi. Foi ele que conquistou a paciência dele lá. Aliás, camelou anos aí tentando isso. Uma dona de casa passou 60 anos esfregando o ventre no fogão e no tanque. E na mesa de passar roupa. 60 anos lá. Todo dia. Depois do almoço, depois da janta, ela está lá, na pia lá. Fazendo um negócio adorável, chamado lavar as louças. Adorável aquilo, né? Todo mundo gosta. Ninguém gosta.
Aquilo é chato para burro. Mas a mulher está lá, todo dia. Lava a roupa, passa a roupa. Lava a roupa, passa a roupa, faz a comida, lava. Todo dia. 60 anos. Aí ela adquiriu uma competência para suportar o desagradável. Ela adquiriu, todo dia ali na repetição, adquiriu uma competência de suportar numa boa o desagradável. Isso se chama paciência. Agora o outro lá não adquiriu. Não lavou uma. Tem gente que não lava nem o copo que ele bebe água. Ele bebe o copo, bebe a água lá e bota o copo lá. Nem água assim, ele não passa. Mas precisa ele fazer. Para você seria ótimo se fizesse. Na hora que você lavar o copo com água assim, você põe ele lá. Não, você deixa ele lá. Porque você não lavou com sabão. Ninguém sabe o que você tinha na boca quando você bebeu naquele copo. O outro não é obrigado a beber o mesmo micróbio. Então deixa alguém botar sabão lá, já que você não vai pôr. Então, o indivíduo que não faz esforço para fazer o que deve, e ele foge daquilo que é desagradável, não adquire paciência. Lá adiante ele não tem. Aí ele reza: me dê, Senhor Jesus, eu me humilho diante do Senhor e peço paciência. Me dê paciência para suportar nas dificuldades aí. Fala: filho, eu até que te dou. Vou te dar uma encarnação onde você vai ser mulher, esfregar na barriga, no tanque, e no fogão, e na mesa de passar roupa, 60 anos. Quer? Isso aí não quero não. Então, amarga sem paciência. Mas é só assim que adquire paciência. Falei: não, tem outra emoção de jeito. Um jeito é ter um emprego lá. Um jeito é ter um emprego lá que tem um patrão que adora pegar no seu pé. Todo dia por qualquer coisinha, inclusive faz humilhações. E você não pode ir embora, não pode pedir as contas porque você precisa do dinheiro. Emprego está difícil, você custou arrumar esse, está ganhando bem, e o patrão está aqui no seu pé. Aí você faz o quê? Não aguento isso, vou embora. Passo fome, mas não aguento esse sujeito. Aí, ó, aquilo lá era um curso de paciência que Jesus arrumou para ele. Não é muito tempo, não, só 35 anos. Aí se aposenta. Mas 35 anos para aguentar esse cara. Quer paciência ou não? Queria mais de presente. Assim, eu rezo, o senhor fala: pinga, pega aí, ó. É isso que eu queria. Isso aí não vai ter. Não dou. Porque senão eu desqualifico quem está lá, no esforço, sofrendo lá, para arrumar paciência. O que vale aquele lá? Então você aprenda a conversar comigo, você não sabe. Jesus falando, né? Você não sabe conversar comigo, não? Você encosta só para pedir. Falaram que tem que rezar. Eu mesmo falei quando eu estive lá. Mas lembra que eu falei que não é por muito orar que você vai ganhar o que precisa? Lembra que eu falei isso? Lembra que eu falei que cada um precisa plantar para colher? Lembra que eu falei que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Lembra que eu falei que cada um recebe segundo suas obras? Falei isso lá. Você não viu, não? Não leu o livro lá, não? Não pensei que era isso. Mas era. Então, veja bem, eu valorizo o esforço e o crescimento por causa do esforço.
Eu botei você lá na terra para você treinar competência para vir me ajudar aqui. A dirigir esse universo aqui, ó. Mas Jesus, o senhor mexe com o universo? Eu falei assim, universo terrestre. Sabia quantas terras tem? Quantas terras tem? Pensa que é só essa terra aqui que tem? Isso é um planeta físico. O André Luiz, espírito, era um médico encarnado, aliás, um grande médico, sujeito famoso, professor da universidade, escreveu o livro, o cara era internacional, descobriu uma espécie zoológica rara, um tal de Trypanosoma, que faz doença de Chagas. Ele descobriu aquilo. Até a doença levou o nome dele, doença de Chagas. Ele chamava Carlos Chagas. E o professor dele era o Oswaldo Cruz. E ele descobriu o Trypanosoma. E ele chamou de Trypanosoma cruzi, em homenagem a Oswaldo Cruz. Cruzi é porque os nomes das espécies de seres vivos são todos em latim. É obrigatório. O nome da espécie é formado por duas palavras. A primeira representa o gênero e a segunda representa a espécie. Por exemplo, Homo sapiens. Homo é o gênero, sapiens é a palavra que vai ajudar o gênero a conduzir a espécie. Então, falar Homo sapiens é a espécie. Se falar só Homo, está falando no gênero. Um gênero pode ter muitas espécies. E toda espécie pertence a um gênero. Isso é coisa lá da ciência, vocês aprenderam isso na escola. Então esse Carlos Chagas era muito famoso. Mas ele era materialista. Ele era ateu. Não acreditava em Deus, não. Achava que esses caras de muita ciência e pouco tempo para pensar em preparo filosófico, eles acabam sendo ateus. Os Espíritos falam que o ateu é um filho que recebeu muita coisa, mas tem vergonha de admitir que o pai dele existe. Os Espíritos falaram que ateu é isso. É um cara que tem vergonha de falar que o pai existe. Pois bem, esse cara era ateu. Quando ele morreu ali o corpo, quando o corpo dele morreu, ele pensava que ia morrer junto. Mas não morreu junto. O corpo morreu e ele ficou vivo. Ele, pessoa dele, a individualidade, ficou viva. E agora, ele entrou na consequência da sua maneira de interpretar a vida. E a interpretação dele sobre a vida era péssima. Embora ele fosse um grande cientista. Mas os seus méritos estão guardados. Por enquanto você vai colher o resultado das suas cogitações recentes. Então os méritos dele ficaram guardados dentro dele. E ele entrou na posse das consequências da cogitação. E afundou num lugar ruim depois da morte. Um lugar que a gente chama de umbral. Ruim para burro. Sozinho lá, num ermo perdido lá no sertão, sem ninguém por perto. Lugar feio para burro. E perigoso, porque escutava rugido de bichos. Rugidos grossos. Que é rugido fino até que não assusta muito não, né? Mas rugido grosso assim. Nossa, isso é leão. Isso é leão. Quando eu era garoto, passei um medo de leão. Rapaz. Porque tinha um circo lá. Que trouxe leão. Aí todo mundo foi ver o leão. E a gente pagava por fora, pagava um real. De dia ali, para ver o leão. Só para ver. A gente entrava lá do ladinho assim,
e passava lá perto da jaula do leão. E eu fui. Fui com opção de gente e tal. E parei diante da jaula do leão assim, e resolvi olhar ele mais de perto. Mas não é muito perto, não. Ele está lá, a jaula está lá assim, aí eu parei aqui, ó. Mas o leão, não sei, não deve ter sido por causa disso. Deve ter sido por uma outra coisa. Ele resolveu rosnar. Mas não foi um rosnadinho à toa assim, não, sabe? Foi assim, parece que ele quis me assustar, igual uma pessoa. Ah, rapaz, para que ele fez aquilo? Quase que eu estraguei a roupa. Quase que. Mas eu tomei um susto. Aí eu entendi o que é aquele negócio que o pessoal falava, que tem hora que o coração quer sair pela boca. Eu entendi. Porque o meu queria. De tanto medo que eu tive. Eu tive tanto medo que eu não corri. Eu fiquei parado assim. Porque eu pensei que ele já tinha arrebentado a jaula e tal. E outra coisa, a cabeça dele era enorme. Não é aquela cabecinha que a gente vê na fotografia, no cinema. Não é aquilo lá não, aquele leão da Metro lá, né? Que aliás é uma leoa. Aquele negócio da Metro lá, né? Cinema lá. Não tem? Que a leoa lá, mansinha. Bom, leoa é mais brava que leão. Mas a gente não sabe, a gente pensa que o leão é. E o leão é maior, grandão e tal. Então, o que eu estou querendo mesmo ao contar isso, hein? Depende do que eu estava falando. Como eu demorei em falar do leão, vocês perderam o fio da meada, é ou não é? Perdeu ou não perdeu? Perdeu não? Perdeu? Perdeu não. O que eu estava falando? Morrendo de medo de um barulho que ele ouviu que podia ser leão. Isso é que não perdeu o fio da meada. R$200 para ela. Aí, ele escutou esse rugido lá, quando ele estava fugindo lá, no umbral. Bom, eu ia contar, para eu contar o medo que ele teve, eu tinha que contar o meu medo. Mas eu não contei o resto. Passou aquele lá, foi embora lá do circo, morto de medo e tal. Mas o leão, cidade pequena, né? O leão está lá. A cidade está para cá. Mas cidade pequena, né? O leão, qualquer lugar que ele estiver na cidade, se ele der um suspiro, a gente escuta lá do outro lado da cidade. E ele urrava de noite. Mas ele não urrava um urrado assim, não. Tem um urrado dele que é assim, vocês já viram? Pois é aquele. E aquilo é grosso e forte. E eu pensava, eu era garotinho pequeno, eu pensava que ele estava no quintal lá da nossa casa. Ele escapou lá e está aqui, porque está muito perto esse barulho. E a porta da nossa casa, eu não confiava muito nela não, nem na janela. Então, olha só, eu olhava lá, estou comido hoje eu virei jantar de leão. Porque olha essa janelinha, isso aí não segura aquele bicho não. Então eu passava muito medo, todo dia. E eu não tinha coragem de contar isso para ninguém, de medo de vergonha, medo de passar vergonha. Porque lá na minha casa era um pessoal gozador terrível. Eu tinha muitos irmãos, parentes, opção de gente. Então eles pegavam no pé mesmo, qualquer coisinha. Então era melhor enfrentar o leão do que enfrentar a gozação daquela turma lá. Aí eu não contava. Porque se eu contasse para alguém grande, se a pessoa tivesse compreensão, ela ia me explicar que não tinha perigo aquilo. Mas me explicar com lógica e tal, para eu perder o receio, né? Então agora, vocês imaginam a gente lá no umbral, sozinho lá num lugar, não encontra ninguém, lugar feio para burro, escuro, e um urrado desse. E você vivo. Porque ele não tinha muita ideia que ele tinha morrido, não.
Ele não sabia por que ele estava ali daquele jeito. Mas era ele olhava o corpo, era ele. Igualzinho. Porque a alma, quando sai do corpo, por morte do corpo, ela é uma figura igualzinha ao corpo. É a mesma, é uma cópia exata do corpo. Então ele via ele, com corpo e tudo. Embora o corpo fosse diferente em termos de densidade, de contextura, assim, ó. Porque se ele aparecer para uma pessoa, a pessoa não vai ver. Aliás, ele vê a pessoa lá e ele pensa que é igual. Se a pessoa fizer assim, ele tira a cara, com medo da pessoa acertar a cara. E se ela passar a mão, sem ele tirar a cara, a mão dela passa através, porque ele está noutra matéria. É como se fosse uma sombra. Né? Mas ele não tinha essa experiência, porque ele não encontrou ninguém. Ele não via nenhuma pessoa encarnada. Ele estava lá sozinho. E ele passou muito medo. Eu fico pensando no medo que ele passou. Eu fico me colocando lá. Falei, nossa, e se vier um leão aí? Não precisa vir leão, não basta o raio daquele jeito lá. Você está sozinho lá no mato, lá, no pasto lá. Esse leão está solto aqui não tem jaula não. Ele está longe de mim, mas leão sente o cheiro da gente a 2 quilômetros de distância. Urso sente a 5 quilômetros. Urso. Mas leão só 2. Agora eu estou lá sozinho, escuto um barulho de leão, eu não sei se ele está a mais de 2 quilômetros. Para mim ele está ali, a 500 metros. Então ele passa medo. Medo incalculável. E ele então corria, veio todo desesperado. Chegava lá, outro bicho que urrava, ele corria. Chegava lá, outra coisa que eu estava, ele corria. Sabe quanto tempo ele passou assim? 8 anos. Passar um mês num lugar desse, dá um traumatismo que dura 300 anos. Um mês. Agora 8 anos, você imagina o apuro que esse cara passou? Mas ele era ateu. E ele estava lá para curar o ateísmo. E ele acabou curando, porque ele foi passando tanto apuro, que chegou num certo momento, que assim, eu não acredito que a gente pode passar tanto apuro assim. Não é possível. Tem que ter alguém capaz de socorrer. Eu aprendi lá, vi falando lá que o pessoal no apuro reza. Eu nunca acreditei naquilo. Mas agora ele concluiu que ele tinha que rezar, porque era a única coisa que sobrou para ele. E ele caiu de joelho chorando e gritando e falando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, por quem sois? Está escrito no livro desse jeito. Me ajuda. Agora diz o livro lá que está escrito isso. É esse livrinho que anda por aí, o Nosso Lar. Fizeram até um filme. Só que no filme não puseram isso aí não. Do jeito que eu estou contando aqui, não. Puseram lá um periguinho lá, corria para ali. Acabou logo e tal. No filme também não dava tempo de mostrar o perigo, né? Total. Sei lá. Eu teria mostrado um pouco mais de perigo, sabe? Se eu fizesse filme. Porque eu estou fazendo vocês passarem esse perigo aqui agora, de caso pensado. Eu estou falando para vocês imaginarem o perigo que o cara passou. E nós todos podemos passar também, desse jeito. Ah, mas eu não sou ateu. Mas
não é só ateísmo que leva para lá, não. Ele era ateu, mas não era só ateu também, não. Ele era arrogante, era ostensivo, era metido a besta, ele tinha as outras coisas lá. Embora tivesse muito valor em outras áreas. Os valores estão tudo guardados. Agora ele está curando a ruindade e o ateísmo. Na hora que ele caiu chorando, diz o livro que ele chorou mais ou menos 1 hora. 1 hora. Gritando e lastimando. Porque se for só 1 minuto, aí é pouco demais, né? Para a gente acreditar que ele mudou. Depois de que ele estava chorando muito assim, ele sentiu um braço encostar nele assim. E pelo braço, ele sentiu uma confiança de saber que era amigo. Que não era perigoso. A mão encostou no ombro dele assim. E falou, coragem, meu filho. Desse jeito. Aí ele olhou assim. E aí o cidadão começou, a sabedoria divina escutou a sua prece. Você está sendo socorrido. Trouxeram uma padiola para ele. Deitaram ele lá, os caras carregaram ele. Ele estava muito doente. Muito doente. E aí ele foi levado. Ele não sabe como que ele foi, mas só sabe que daí um pouco, e que ele se deu conta, ele estava entrando numa cidade. Carregado, levado entrando na cidade lá. Era uma cidade, ele viu assim, a cidade bonita. Tinha um portão, abriram o portão, ele entrou. Cidade fechada, murada. Tinha que passar pelo portão, não podia entrar lá assim não. E ele entrou lá, carregado, e foi levado direto para um hospital. Tinha lá a casa, gente andando lá, todo igual a cidade mesmo. Aí é que ele não sabia que tinha morrido mesmo, né? Cidade aqui? Eu morri, estou numa outra cidade? O que é isso? Aí começa o livro. O resto daí para frente vocês vão ter que ler o livro. Ele foi levado lá para o hospital, deitado numa cama de hospital, limpinha, que as camas que levantam. Hospital. Quarto bonitinho, branquinho, limpinho, direitinho, tudo certinho. Ele não lembra, mas deram um banho nele, ele já estava com pijama agora, limpo. Aí veio um médico. E aquele benfeitor que socorreu ele ontem, o cara chamava Clarencio. O benfeitor chegou com o médico. O médico chamava Dr. De Luna. Está no livro. Nosso lá, está lá. E o médico veio examinar. E o Clarencio, José André e tal, está aqui, eu trouxe o doutor Deluna, ele vai te... E o doutor Deluna examinou a região intestinal dele, e falou assim, câncer, morreu de câncer. Mas olha aqui, ó, morreu de câncer não. Falou assim, estou vendo aqui no intestino sinais inequívocos de suicídio. Suicídio. Ele era médico. Aí ele olhou para o médico lá e falou assim, doutor, me desculpe, acho que houve um engano. Eu não suicidei, foi um câncer, morri lá no hospital, aliás, lutando, feito um danado para não morrer. O câncer foi o fator desencadeante. Mas por que você teve câncer? Eu estou vendo aqui a causa do suicídio. Que gerou esse câncer aí. Eu disse, mas o que causa assim? O tipo de vida que você levava. Eu disse, mas que suicídio? Eu disse,
Suicídio indireto chama. Você não sabia que estava se matando, mas estava. Você bebia. Aqui, eu estou vendo aqui, ó, seu fígado estrumbicado aqui, ó. Whisky aqui, ó, ali. Vodka ali, ó. Cinzana aqui, ó. Dreyer. O médico não falou isso. Só falou que era álcool. E outras coisas. Irritação, nervosismo, impaciência. Aqui, está tudo aqui, ó. Câncer. Gerou câncer. Suicídio indireto. Você se matou. Com isso a gente aprende que a gente pode estar suicidando aqui, sem saber. Quer dizer, você e eu podemos estar aqui num desencadeamento de suicídio. Tem muita coisa que mata a gente. Eu aprendi isso depois, lendo outros livros. A impaciência mata todo dia. Se o cara é impaciente, assim, enérgico, ele está se matando horas. Cada cigarro que o cara fuma, ele morre 15 minutos. E diminui 15 minutos lá no fim da vida. Cada cigarro. Isso é pesquisa aqui da Terra, não é lá não. Lá eles falam que a ansiedade mata, preocupação mata. Teve um cara que contou a história dele, morreu 12 anos antes por causa de preocupação. 12 anos antes do tempo marcado, por causa de preocupação. Então aí o médico, na hora que o médico explicou para ele, ele calou a boca assim, suicidei. Esse cara não está mentindo não, ele não está falando nada que não seja verdade. Suicidei. Bom, mas eu ainda vou contar mais um pedacinho dessa história, porque é muito importante para uma coisa que aconteceu no dia seguinte. No dia seguinte voltou o Clarencio, veio visitá-lo. E o Clarencio era um figurão lá na cidade. Esta cidade chama-se Nosso Lar. Ele mesmo fala no livro que a cidade chamava Nosso Lar. E ele então vai contando o que acontecia lá e fica mostrado que o Clarencio fazia parte da direção da cidade, era um dos diretores municipais. A cidade lá não tem prefeito, não. Tem governador. Mas lá parece que não tem estado, nem país. Parece que lá as cidades são como aquelas cidades gregas lá de Esparta, Atenas, Tebas, aquelas cidades gregas lá, né? Antigas lá, que eram cidades-estados. Cada cidade era como se fosse um país. Tinha o seu exército e tal. A outra cidade lá tinha o exército lá. De vez em quando uma cidade invadia a outra, para tomar a outra lá. Os exércitos brigavam, aquele que ganhava tomava a cidade. Era muito comum isso lá, né? Naquela época lá, né? Antes de Cristo lá, os gregos. A gente estuda isso na história, não estuda? Quinta série, eu estudei isso. Esparta, Atenas e Tebas, cidade-estado e tal, aquele negócio lá. E lá, Nosso Lar, parece que é uma cidade-estado dessa. Não tem prefeito, tem um governador. E o governador tem assessores chamados ministros. Porque a cidade é dividida em 6 ministérios. 6. E cada ministério é dirigido por 12 ministros. E tem um ministério lá chamado Ministério do Auxílio. Era esse ministério que o Clarencio
dirigia. Bom, dirigia junto com outros 11, ele era um dos 12. Mas o ministério era dividido em setores. Cada ministro tomava conta de um setor, dentro do ministério. Então, o Clarencio era troço. Porque lá o pessoal que é ministro, assim, esse pessoal assim, eles não são ministros porque eles são amigos do rei, não. Eles são ministros porque eles têm valor espiritual adquirido. Só aqueles espíritos adiantados é que são ministros, por mérito, não por amizade ou pistolão, não tem isso lá não. O governador mesmo não é eleito não, ele é nomeado por mais alto. Porque lá é o plano espiritual, Jesus é que está na direção do pessoal tudo aí. Várias cidades lá, tal. Todas as cidades são assim, tem a sua direção pessoal. Mas são todas muito bem coordenadas por uma direção maior, que é espiritualmente mais elevada. Tal. Quer dizer que não tem desarmonia na administração. Não existe isso lá. Agora, os ministros, além das funções administrativas que eles têm funções sociais que eles praticam. Porque eles são religiosos, né? Eles são cristãos. Bom, eles são espíritas. Porque o espiritismo não é uma crença assim, é a crença de Jesus. O que o espiritismo fala? O espiritismo só prega o evangelho. Ou seja, o espiritismo veio para divulgar aquele evangelho que Jesus ensinou lá nos tempos apostólicos. É aquele lá que foi mudado e alterado e tal pelas outras crenças cristãs e tal, e virou esse mundo de religião que tem por aí, todas interessadas em uma porção de coisas, inclusive em salvar a alma dos outros, e salvar por meio de religiosidade. Vem aqui que eu rezo. E o sacerdote é o intermediário entre Deus e o coitado do pecador lá. E o pecador só se entende com o sacerdote, e o sacerdote se entende com Deus. Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não falou nada disso. Jesus falou que tinha que amar o próximo. É isso que ele ensinou. Para você é responsável por você. Você tem que amar. Amar é o quê? Conviver com os outros numa boa. Você tem que ficar técnico em lidar com os outros. Conviver bem, harmonicamente, idealmente. Foi isso que Jesus ensinou. Era isso que ele queria que a humanidade fizesse. Mas não, os cristãos, depois da morte de Jesus, eles se arrumaram lá, e eles foram mais ou menos fiéis ao Evangelho, durante no máximo uns 100 anos, 100 e poucos anos. Do segundo século em diante, eles já começaram a botar uma porção de coisa que não tinha. E inventaram uma religião chamada cristianismo. Jesus não falou isso. Tinha que inventar religião, tinha que amar o próximo. Era isso que tinha que acontecer. Não, eles inventaram a religião, porque estava cheio de religião pagana, com aqueles tempos bonitos de deuses e tal. E os cristãos ficaram com inveja daqueles templos lá e criaram um cristianismo igrejeiro. Criaram uma igreja cristã, com templo. E aí, em vez de botar deuses lá no templo cristão, botaram imagens dos apóstolos. Jesus crucificado e os apóstolos. Para imitar os pagãos lá. Para atrair o povo. A ideia deles era até boa, né? Vamos fazer o que os outros estão fazendo, para a gente não ser hostilizado. E vamos trabalhar. Aí, vamos fundar o nosso corpo de sacerdotes aqui também, igual os pagãos têm. Os judeus tinham, tal, os sacerdotes lá. Então criaram o sacerdócio cristão. Com isso tiveram que mudar o processo da salvação. Agora não é mais pelo amor ao próximo. A salvação se dá pela interferência do sacerdote
junto ao fiel e Deus. E fala que Jesus veio a esse mundo, padeceu e morreu na cruz para nos salvar. Então agora nós temos que aceitar a salvação que Jesus já trouxe. E ele consagrou a salvação nos seus discípulos. E os sacerdotes são os descendentes dos discípulos. Olha só, o negócio é muito bem bolado. Tanto que virou a religião oficial cristã do mundo. Mas enfiaram 1000 coisas que não tinham no cristianismo. O negócio todo era o amor ao próximo só. Agora não é o amor ao próximo que salva mais, agora é o sangue do Cordeiro. Quer dizer, Jesus fez o sacrifício de morrer, derramar o seu sangue. Mas que importância tem esse negócio de derramar sangue? É porque nos judeus lá, tinha uma cerimônia chamada derramar o sangue para limpar o pecado. Então, quem derramava o sangue era um sacrifício que eles faziam. Pegavam um animal pequeno, um pombo, um cordeiro. Se o pecado era maiorzinho, um bezerro, tinha gente que precisava de um boi para limpar o pecado. Bom, e eles então levavam aquele animal lá no altar, com cerimônia lá de rezação, aquela coisa, tudo para Deus lá. E agora sangrava o animal, girava assim, tinha uma pia própria lá e derramava o sangue naquele lugar ali. Isso sim, ela que pagou o pombo ali. Ele pagou o cabrito. O pecado dele é mais. Ele é maior do que ela. Então mata o pombo aqui, torna o sangue lá, e você lá e tal, e a gente faz umas coisas aqui e tal, e você está livre lá do pecado. Derramou o sangue aqui, em sacrifício, em sua homenagem. Agora vamos limpar ele. Traz o cabrito. Sangra aqui, torna o sangue e tal. Está limpo. Usaram isso. Que Jesus fez isso. Derramou seu sangue para salvar a humanidade toda. Porque Jesus não era um cordeiro qualquer, era o Cordeiro de Deus. Eles falaram. Eles que falaram. Jesus é o Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para salvar a humanidade toda. Então, depois disso, a humanidade está salva. E agora a salvação tem que continuar através da manutenção de você junto com os descendentes dos apóstolos, que são os sacerdotes. Então, o sacerdote é que cuida da sua alma. E tudo que você quiser com Deus é com o sacerdote. Ele que invoca, ele que tem o poder, ele que abençoa. Tanto que o sacerdote faz aquelas bênçãos. Ninguém pode fazer, só ele que faz. Só o sacerdote consagrado lá. Ó. E Jesus queria que todo mundo abençoasse. Jesus ensinou que você tem que ajudar o próximo, tem que amar o próximo. Mas mudaram o sentido da salvação. Agora, você não precisa mais se salvar. É só sustentar a salvação que Jesus já trouxe. E Jesus falou que se você não amar o próximo, você não vai ter. Porque o que salva você, ele não veio salvar, ele não era o Salvador, ele não veio salvar você. Ele veio trazer o caminho da salvação. Se você seguir esse caminho, você salva. Se não seguir, não salva. Eu trouxe o caminho, né? Ou você segue o caminho ou não. Ele falou, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho. E o que é eu sou o caminho? Eu é o que eu estou ensinando aqui. Ó. Eu vim para trazer a lei de meu Pai, que é a lei do amor. Amor ao próximo. Então ele veio ensinar você comportamento. Tanto que é o que ele fez todo dia. Ensinava procedimento, conduta e tal, com as pessoas. Isso salva. Salva você, se você fizer.
Agora, eu não vim salvar, não, eu vim trazer a salvação. Você é salvo. Se você não fizer, você não salva. Porque eu vim e morri na cruz aqui. Se eu tivesse te salvado, você já estava salvo. E você não está. Se não passar pelo caminho, não vai salvar. O que é salvar? Salvar é entrar no reino de Deus. E o que é o reino? O reino é um negócio interno. Ele falou, Jesus falou, está dentro de vós. Dentro de mim? Então como é que é isso? Assim, o reino é essa quantidade de satisfação, de alegria, de felicidade que você pode ter. Então, se você fizer as coisas do bem e do amor, você tem essa paz, essa alegria aí. Ou seja, entrou no reino. Agora, o reino de Deus. Parece que eu só sei fazer palestra de um jeito, fazendo esse risquinho aqui. Todo dia eu faço, não é? Qualquer coisa que eu falo, eu meto isso aqui, não é? Porque eu dava aula de matemática, de física, esses negócios. Aí tem que fazer gráfico. No gráfico você entende. Se não fizer gráfico, como é que você vai entender? Isso aqui é um gráfico. Aqui é o 0 da escala e lá é o 100%. Da escala. Aqui é metade, 50%. Ali é 75%, aqui é 25%, e aqui no meio é os intermediários aí. Então vamos botar aqui amor ao próximo. Amor ao próximo. Amor ao próximo. De 0 a 100. Um indivíduo que tem esse tanto aqui de amor ao próximo. Quer dizer, não é amor ao próximo, não. Amor ao próximo que leva ao reino de Deus. Quer dizer que o que nós estamos querendo é o reino de Deus. Isso aqui é o gráfico do reino. Se você tivesse tanto aqui, você tem 25% de reino. O tanto de reino que você tem por dentro, mede a sua salvação, mede a sua quantidade de alegria, de competência para a felicidade. É o tanto de reino que você tem. Agora, você pode aumentar? Sim. Então, o que Jesus veio ensinar como caminho da salvação é ganhar o reino. Você tem que conquistar. Ou seja, conquistar o quê? A felicidade. Mas a felicidade é conquistável. Você será tanto mais feliz quanto mais reino você tiver conquistado. Porque o tanto de reino mede o tanto de felicidade que você tem. Chamar o reino de felicidade é a mesma coisa. Porque quem vai para o céu, vai para o reino. Ou seja, vai para a felicidade. O pessoal pensava que o reino era um lugar lá, para lá das nuvens, assim. Lá é o reino do céu. Morrer aqui, vamos para lá. O inferno é aqui embaixo, ó, cheio de perigo, aqui de capeta. Você não vai para lá, vai para quê? Eu quero ir para lá. Todo mundo quer. Mas não é assim. Você tem que construir o céu aqui para você. Ó. Constrói aqui na terra. Jesus falou, está no Evangelho isso. Então, como os cristãos mudaram o sentido da interpretação das palavras de Jesus, ele mandou trazer de volta as palavras originais dele. E quem é que veio? Vieram espíritos superiores. Implantaram aqui, no mundo, o Evangelho redivivo. Quer dizer, o Evangelho trazido de volta. Aquele Evangelho de Jesus lá. Aquele do amor lá, da caridade. Porque os discípulos, os apóstolos, só faziam caridade. O serviço deles era o tempo todo atender gente necessitada. Que era o que Jesus andou fazendo o tempo todo por aqui. Atendendo tudo que o tempo necessitado. Só que Jesus não atendeu só pobre, não. Atendeu o rico. Tinha uma mulher lá rica para danar, uma Joana de Cusa. Foi lá procurar Jesus, ele atendeu ela, ficou grande amiga dele.
Não porque ela era rica, mas porque ela era necessitada. E era bondosa, e acreditou nele, e ficou amigo dela. Aí um tribuno romano, tribuno é um centurião, né? Centurião romano, chama tribuno. O centurião é aquele que comanda uma centúria de soldados, ou seja, 100 soldados. Hoje em dia a gente chama de pelotão. O exército brasileiro tem 100 homens, formam um pelotão. Um pelotão é comandado por um tenente. Tenente comanda o pelotão. Agora, uma porção de pelotões, chama companhia. Vocês estudaram isso, serviço militar, né? Todo mundo fez serviço militar. Né? Chama companhia. Quem comanda a companhia é um capitão. Companhia. É um conjunto de pelotões. Assim vai. O exército é muito bem organizado. O exército romano era o mais bem organizado do mundo. Eles inventaram um negócio lá chamado legião. A legião aprendeu a brigar de um jeito invencível. Por isso que o Império Romano conquistou todo mundo, por causa das legiões. Muito bem preparados militarmente. E eles atacavam e defendiam em bloco, chamava legião. Tem a técnica militar lá das legiões, é um negócio bacana mesmo. Pois bem, esse tribuno romano, chefão lá, comandante, centurião lá, poder danado, veio procurar Jesus. Veio com humildade. Jesus ficou amigo dele. Ele chegou vestido de centurião romano. Chegou e falou assim: Senhor, eu vim aqui pedir uma bondade sua a favor do meu empregado lá, que está muito doente. Precisa muito de ajuda. Eu não mereço o que eu vou pedir para o Senhor. Mas eu não estou baseado no meu merecimento para pedir. Eu estou baseado na sua bondade, nisso que o Senhor tem falado aí. E eu escuto. Eu queria que o Senhor viesse lá na minha casa ajudar o meu empregado. Mas eu sei que o Senhor é muito ocupado. E além do mais, o Senhor é muito elevado. Eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Então o Senhor não precisa ir lá. Daqui mesmo, basta uma palavra sua. Daqui. E o meu empregado lá poderá receber a cura que ele precisa, a sua bênção. Jesus ficou com a pena dele. E falou assim: seja feito como tu queres. O empregado dele estava curado. Ficou amigo do centurião. O centurião ia constantemente lá conversar com ele. Quer dizer, ele não lidava só com pobre, não. Lidava com os oficiais romanos. Lidava com a Joana de Cusa, que era milionária lá. E lidava com Pedro, Tiago, Marcos, pescador lá, turma lá, pescar lá, né? Tiberíades lá. Turma quase analfabeta. Aliás, era analfabeto, ele só sabia escrever. Só tinha um lá que sabia escrever, o Judas. Judas era o único que sabia escrever, dos 12. Então Jesus não trouxe a salvação só para pobre. Quer dizer, ele nos pode dizer que a igreja de Jesus, que a igreja é um símbolo, não é uma casa. É o nome da comunidade, né? A igreja cristã é a comunidade.
Eles não tinham lugar para eles reunirem. Reuniam em qualquer lugar. E ajudavam os outros. Pobres, remediados e ricos. Desde que fossem lá buscar ajuda, pedir ajuda, eles ajudavam. Porque a bênção divina não é só para pobre. Caridade não é para pobre. Pobre é o que precisa de materiais mais diretos e mais urgentes, assim. Mas às vezes nem são aquilo que os pobres precisam, nem sempre é a dor maior, a solução da dor maior. Às vezes a dor maior é uma pessoa que é rica lá. Por exemplo, a Maria de Magdala, que era uma cortesã. Cortesã não é prostituta não, hein? Cortesã é uma mulher muito preparada, tem que ser bonita. Não é qualquer um que era cortesã. Tem que ser bonita e tem que ser preparada, tem que ser culta. Sabe ler, escrever, sabe cantar, sabe declamar poesia, sabe tocar instrumento. E ela era contratada por alguma pessoa de dinheiro, né? Porque ela vivia disso. Pagava. E ela agora ia lá animar a festa. Aceitava uma festa, vinha uma cortesã para comandar a festa. Orientava tudo lá e tal. E ela fazia o show. Depois ainda dormia com o dono da casa. Vamos, então ela era assim. Você não vai valorizar a pessoa por baixo, vai? Ela faz opção de coisa boa e faz um sexo lá. Então é prostituta por causa disso? Não, chamava cortesã. Essas cortesãs existiram realmente no mundo. Já viram falar naquela ópera? Ópera é um negócio que quase todo mundo não sabe, né? Aqui no Brasil não ousa saber sobre isso. Mas lá na Europa, nos Estados Unidos, nos países aí mais civilizados. Então tem muita valorização a ópera. Ópera é um teatro cantado. É muito mais difícil que o teatro comum. Teatro cantado. E a ópera é uma história que é representada e cantada. E aí quem escreve as óperas são as pessoas muito sábias, muito superiores. Eles conseguem, mas eles não escrevem a história não. A história chama libreto. Geralmente tem os libretistas, aqueles que escrevem a letra. É como o roteirista do filme. Tem o autor do livro lá, eles pegam o livro e trazem para o cinema. Agora tem que passar o livro para roteiro cinematográfico. Tem um cara que escreve o roteiro. E agora vem os artistas que vão decorar os papéis e representar os papéis falando. Isso é o teatro. Agora, na ópera, são os cantores que vão representar os papéis cantando. E as óperas já existem previamente. São as óperas do período romântico, né? Para cá. No período romântico não tinha ópera. Só no período romântico surgiu. Aí, os grandes compositores de óperas não passam de umas 10 pessoas. Os grandes compositores. Então, tem uma ópera muito famosa, tem um livro muito famoso, chamado A Dama das Camélias. Livro conhecido. Quase todo mundo leu esse livro. É um romance muito bonito. Muito bonito. Então, passaram este romance para o teatro cantado. E aí um libretista fez o roteiro, fez o libreto. E um compositor chamado Giuseppe Verdi escreveu a música.
E aí ele deu o nome para a ópera de La Traviata. La Traviata é uma das óperas mais famosas do mundo, de todas as óperas do mundo. É famosíssima essa ópera. Todo mundo que mexe com ópera sabe a Traviata quase de cor. Eu quase que sei os diálogos, as letras do que eles cantam lá. De tanto que eu já vi aquilo. Tá? Porque eu gosto, né? Eu sou da... Então lá na história dessa ópera, tem uma cortesã, que é a moça, a heroína da história, que faz o papel principal. Na música, o papel principal é feito pela diva. É a heroína da história, chama diva. Chama diva? Não, é o nome que se dá para a heroína da história. E ela, para ser a heroína, ela tem que ser, ela faz o papel de primeira dama, então chama prima donna. A prima donna da ópera é aquela que faz o papel principal. É sempre uma diva. Então, nesta ópera, a moça era uma cortesã. A prima donna. E faz um papel muito bonito. Nossa, que beleza. É uma história maravilhosa. Né? E como é cantada, e a história é dramática, muito bonita. A gente conhece a história. E agora você aprende as melodias cantadas. Ah, rapaz. Agora quando você escuta, você tem a emoção da música e a emoção da história. Aí você sente. Vou dar um exemplo disso. Vocês assistiram a um filme chamado Uma Linda Mulher? Todo mundo assistiu, né? Quem assistiu? Levanta a mão, só para ver. Uma Linda Mulher. Aquela com a Julia Roberts e o Richard Gere. Quem assistiu? Aí mais de uns 30 aqui assistiram. Então dá para falar. Dá para falar isso que eu ia falar. Nesse filme, tem uma hora que o rapaz leva a moça de avião, lá de Los Angeles. A história se passa em Los Angeles, né? Los Angeles. Ele leva ela de noite lá. Ele era muito rico. Freitou um jatinho e voou para São Francisco. São Francisco é como daqui, de Los Angeles, São Francisco é como daqui em São Paulo. É longinho, tem 500 quilômetros. Então ele voou, jatinho, chegou lá e foi com ela no Teatro Municipal de São Francisco, teatro principal lá, né? São Francisco é uma cidade famosa nos Estados Unidos por causa de ópera e por causa de música erudita. A Orquestra Filarmônica de São Francisco é famosíssima. E o teatro de ópera lá é um dos principais do mundo, de São Francisco. É o segundo dos Estados Unidos. O primeiro é em Nova York, lá o Metropolitan. O segundo é São Francisco. Teatro da Ópera. Pois bem, foi lá nesse Teatro da Ópera que o Richard Gere levou a Julia Roberts. Pegou um camarote. Ele era milionário, camarote custava $30 mil, assim, por noite. Trem absurdo. Mas ele foi. Ele era milionário, comprou um camarote e foi com a Júlia lá, sentaram assim num lugar ótimo, palco ali e tal, o povão lá, e eles lá no camarote. E aí a música que canta lá é a Traviata. É a Traviata. Quem conhece a ópera vai lembrar que eles cantam duas áreas da Traviata. Só duas. Cantam o começo, tal, né? Depois, que o filme não é para mostrar a ópera, é para mostrar o filme. Aí eles mudam para o final da ópera. Aquele dramalhão. Depois que a moça foi abandonada pelo rapaz, e ela gostava dele de verdade, e ele, por exigência da família dele, que não quis que casasse com ela, tirou ele de lá, obrigado, e ele
forçado pelo pai, ele foi. E ela ficou muito desiludida. Isso é a história. Ficou muito desiludida com aquilo, muito infeliz. E ele foi casar com uma baronesa lá, não sei de onde, lá, no interesse da família. E se estrumbicou todo lá no casamento. Foi altamente infeliz. Aí o rapaz estava tão infeliz. Interessante é que na história, o pai dele vem pedir para ela largar ele, largar o filho dele. Mas não falar para o filho dele que foi o pai que pediu, para ela ficar com a culpa. E ela falou assim, mas eu não posso fazer um negócio dele. Assim, mas você não ama ele? Se você ama, você quer o bem dele. E o bem dele é lá, não é você. Aí ela cedeu ao argumento. E não contou para ele. Ele falou assim, você tem que fugir, como se tivesse abandonado ele. Aí ela saiu. E ele chegou, procurou ela tinha largado ele. Ele pensou que ela abandonou ele. Ficou muito aborrecido com ela. Isso tudo cantado, hein? A área que ele canta quando ele teve a desilusão dela ter ido, é uma área violenta que ele canta, brigando. Ela me deixou, aquela capivara. Xingou ela de capivara. Bom, não xingou não, eu que... Mas ficou bravo com ela. E aí ele ficou mesmo lá, embora lá agora. E ela continuou a vida dela lá, mas muito infeliz. E um dia ele encontrou ela lá numa festa. Daí uns 2 anos, assim. E viu ela lá na festa. Aí ele desacatou ela. Questa donna, ele canta essa área chamada Questa donna. Questa donna. Essa mulher que vocês estão vendo aí, ó, capivara, fez isso, aquilo comigo. Quer dizer, ele entregou ela lá em público, humilhou ela lá. É uma área muito forte, muito bonita. E ela só chora, ela não fala nada. Ela não contou para ele. Aí o tempo passou e ela de tristeza adoeceu. Pegou uma tuberculose que naquele tempo matava. Matava para danar. E nessa altura o rapaz também estava estrumbicado lá. O pai dele, vendo que aquela moça foi o grande amor do filho dele, ele foi lá pedir perdão para ela, pai dela. E pedir para ela voltar com ele. Aí ela fala, é tarde. Uma área. O que ela canta ali, só, de tristeza. Porque agora o rapaz ia voltar para ela e ela não tinha mais corpo para entregar para ele, que estava doente, ia morrer. E o pai dela fala para ela que contou para o rapaz tudo, toda a verdade. Ela ainda agradeceu o velho e ele saiu, o rapaz chega. Chega cantando, meu Deus, tal, você. E aí eles têm um conluio ali, uma canção. Bom, esta canção aí, quando ele volta e canta com ela lá, e o que ela fala para ele de tristeza, que ela não podia mais, esta está no filme. Eles puseram um pedacinho dessa área. Que é aquela que a Julia Roberts olha lá e chora. Ela estava chorando por causa disso, a história. Que a história é mesmo muito triste. Mesmo eu conhecendo aquilo lá muito bem, já vi dezenas de vezes aquilo, não tem, chega no finalzinho eu choro. Porque a música é muito comovente, a música pega a gente. Porque se for só a história, você já sabe, você não vai chorar. Mas a música, rapaz. Então, ópera é um negócio superior, é um negócio do plano maior lá, não é coisa aqui desse mundo. E todas as óperas são bonitas, não tem ópera feia. Eu falei esse negócio da ópera por causa de quê?
Hein? Ah, por causa da cortesã. Então, essa moça lá da ópera é a cortesã lá. Falar nisso, o tempo também já foi, né? Então, gente, o sentido disso que eu estou falando aqui hoje com vocês é esse sentido de reino de Deus, de finalidade da vida da gente aguentar aqui as dificuldades desse mundo, da gente aprender a ter paciência. Ninguém ganha paciência, ninguém ganha vantagem nenhuma. A gente tem que conquistar. E nós estamos aqui enfrentando dificuldade. Todo mundo passa muita dificuldade. Pode ver, sua vida tem sido muito difícil. Cada um de vocês. Analisa para você ver. Sua vida tem sido difícil. E ainda continua difícil até hoje. Se às vezes é uma pessoa bem de sorte, rica aí e tal, mas por trás daquilo ali tem um sacrifício brabo lá atrás, da pessoa lá levando a vida de um jeito conveniente, porque tem grandes mágoas aí na vida. Todo mundo é assim. E se a gente não tiver um consolo sobre a vantagem do sofrimento, a gente enfrenta o sofrimento com tristeza. Sofrimento leva você para 2 buracos. Ou você se revolta com ele, ou você racha de pena de si mesmo. Qualquer dos dois é um buraco danado. O sofrimento leva para esses 2 buracos, ou um ou outro. Ou você revolta com a sua dor, com a sua dificuldade, ou você aguenta ela, mas com pena de si mesmo. É aquela tristeza que você tem, aquela tristeza surda. Você sabe que foi abandonado, que foi relegado, que foi prejudicado, que foi machucado. Porque todo mundo tem isso. Agora, isso tudo aí é para educar a gente. Porque o reino, a conquista aqui, ó, subir isso aqui, ó, você sobe por meio de 2 expedientes. Ou você faz esforço baseado na teoria que você tem de ser conveniente você viver corretamente. E você faz um esforço de conseguir viver corretamente. Então você sobe ou por esforço seu. Agora, se você não conseguir subir por decisão e esforço, você sofre pela dor. Aí a sabedoria divina manda para você de presente um grande benefício chamado encrenca dolorosa. A dor do cão aí, doença grave, ou problemas sociais tormentosos. E tá aquela dor, mesmo que você não esteja entendendo, sabendo por quê, mas está doendo para burro. E você então está subindo aqui, ó. Quer dizer, a lei divina é aquilo que Jesus falou, né? Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Quer dizer, você vai subir essa escada aí. Ah, será que eu vou? Não vou parar no inferno. Não tem inferno. Todo mundo vai subir isso aqui. Nenhuma ovelha se perderá. Jesus que falou. Agora, para subir isso aqui, você vai por bem ou vai por mal. Bem é a sua escolha. Se você não adotar e subir pelo bem, você sobe pela dor. Que é o mal, né? Não é fazer o mal, é a dor maldosa que te pega. Então você sobe de qualquer jeito. Então, sabendo disso, a gente aprende a enfrentar a vida com mais tranquilidade, que é o objetivo. Você está tranquilo? Estou. Mas você sofre? Sofre. Mas está tranquilo? Estou. Por quê? Porque eu sei que eu não consegui subir o caminho só pelo esforço do conhecimento e da conveniência. Eu não consegui. Então eu sei que a lei divina está me puxando para cima com dor, mas está me puxando. Todo mundo que está sofrendo está subindo. Que se
não fosse assim, os homens que estão fora da lei aí, esses corruptos aí que estão arrebentando com os direitos dos outros, inclusive o direito do povo, por meio de corrupção, tirando bilhões para eles, e o povo que se dane com o prejuízo. Esse pessoal vai enfrentar dores terríveis nas encarnações próximas, porque eles também vão subir isso aqui, ó. Daqui uns 500, 600 anos, esses conhas da vida aí, esses corruptos aí, estão tudo aí, espírito mais adiantado já. Daqui uns tempos eles já são benfeitor espiritual aí. Mas como? Eles vão ser? Vão. 4, 5 câncer em cima aí, em várias existências. Quero ver se eles não sobem. Quem que aguenta um câncer? Quem que aguenta um pênfigo? Um pênfigo? Quem que aguenta uma ictiose? Ictiose é pele, apodrece. O pênfigo, a pele pega fogo. Tá lá acima e está pegando fogo, você não sabe por quê. Chama pênfigo. Ou fogo selvagem. Aquilo lá. Quem que aguenta ainda daquilo? Mas está cozinhando a sua alma lá para limpar você, e você vai subir esse trem aqui. Então, sabendo disso, assim, eu posso escapar de dores assim? Pode. Tem que aderir ao bem, voluntariamente. Pega o caminho do bem e faça a força de seguir por ele. Mesmo que seja chato, cansativo, o que for, pega ali. Aí você escapa. Porque quem vai pelo suave, pelo esforço, que é suave, mas não é mole também não, hein? Estudar e esforçar no bem, é cansativo e é um pouquinho doloroso. Mas a dor é muito menor. Muito menor. A dor violenta mesmo é aquela lá, aquela que pegou o André Luiz. E se não dói aqui, na hora que desencarna, dói lá. Aqueles 8 anos que o André Luiz passou lá, já pensou você lá sofrendo aquilo? Aquele medo sozinho lá, com a fome danada, não tinha comida, com a sede danada, tinha uma aguinha lá e ia beber, ela estava suja. Inclusive via os bichinhos andando na água. Ele não bebia, continuava com sede. Nossa, que tormento! Então a gente chama de o estudo e o esforço no bem, a gente chama de ralo grosso. E a dor a gente chama de ralo fino. Então a lei divina submete você ao ralo grosso. Se você não quiser, não aceitar, aí cai no ralo fino. Aí não tem escolha. Vai doer. E às vezes vai doer a vida toda. Pensa que aquela mulher que está lá no tanque, com o marido agressivo, incompreensível, que não dá nada para ela em termos de afeição, de entendimento, e ela lá cozinhando para ele, lavando e tal, a vida toda. Pensa que lá não é ralo fino. E na hora que acaba, ela está elevada, depois de 60 anos daquilo, ela está. E foi um ralo meio grosso aquilo lá, meio grosso e meio fino, porque não teve doença, ela só teve humilhação ali e tal. Aguentou a humilhação numa boa, escapou do ralo fino. Então é isso por hoje, gente. Vamos encerrar. Agradeço muito a atenção. Faço votos que todos estejam bem, continuem assim, que hoje regressem aos seus lares com segurança e alegria e esperança e boa vontade para esclarecimentos novos. Parece que a vida tem uma explicação, então não preciso ser infeliz, não. Não preciso ficar querendo morar lá no condomínio fechado e ter um carro chamado Jaguar. Não precisa disso, não precisa chorar por isso, não. O bem que espera você é muito maior do que isso. Muito maior. Então, com Jesus,
sigamos juntos. Obrigado.